Esse rolinho, a massa dele é uma massa importada que encontra em lojas de produtos importados. No caso aqui, essa massa é uma massa de arroz que veio de São Paulo. É uma massa japonesa. Então, ela parece uma panqueca, é bem fininha. A gente vai rechear ela com carne seca e com catupiry. Essa carne seca que a gente vai utilizar agora, ela já ficou de molho, já foi limpa, lavada, né? E já foi fervida durante 4 vezes. Então a gente vai trocando a água até ela dessalgar totalmente. Depois você fatia ou desfia. E aqui eu refoguei ela com azeite, cebola, alho, salsinha, cebolinha para ela ficar mais saborosa. Então eu vou colocar essa carne seca aqui em cima dessa massa. E vou colocar um pouquinho de catupiry. A carne seca, ela costuma ter uma textura bem firme, assim, sem muita umidade. Então, o catupiry, eu acho que ele dá um pouco de cremosidade, por isso que eu estou utilizando. Daí a gente vai dobrar a massa pro lado de dentro, depois pro outro lado, e vai fazer tipo um rolinho com ela. Vai segurar. E aqui no final, a maneira correta de colar ela é com água. Você passa um pouquinho de água para ela grudar. Esse rolinho, depois de pronto, ele tem que ir no freezer. O ideal dele é fritar depois que ele já estiver congelado. Então a gente está com o rolinho congelado aqui. A gente vai fritar esse rolinho em óleo abundante. E óleo quente. Até ele ficar bem dourado, bem crocante. O rolinho já tá pronto. A cor dele é esse dourado. Aí eu vou escorrer ele em papel absorvente para montar o prato. Se vocês não conseguirem encontrar essa massa importada, que é uma massa de arroz japonesa, pode adicionar a carne seca no risoto de abóbora, que fica super saboroso também. Então é só fazer o mesmo processo de cozimento, saltear depois a carne no azeite, na cebola, no alho, temperar um pouquinho com uma erva, uma salsinha e depois adicionar no risoto, também fica bem legal. Aqui a gente vai mostrar esse rolinho aberto para dar textura, para dar um visual diferente por causa da apresentação. Mas aí fica uma dica para vocês fazerem da melhor forma possível. Quem tiver preguiça de procurar a massa também, pode ser assim. O rolinho já está pronto, agora eu vou tirar o folhado do forno.
O interessante desse prato, então, é servir ele assim, para as pessoas furarem ele na hora de servir. Né? Então, aqui, ó, ele vai assim para a mesa e o convidado que vai furar a massa folhada. Aí, tirando um pedacinho aqui da casquinha da massa folhada, dá para vocês terem uma noção de como que fica o prato por dentro. Bem interessante. Pode tirar ela inteira, pode tirar um pedaço maior. Então, agora a gente vai empratar o risoto. Vou colocar o risoto só no centro do prato, lembrando que é interessante servir ele sempre muito quente e com líquido, não pode ficar seco. E aqui eu vou cortar o rolinho de carne seca na diagonal e vou colocar ele aqui em cima. A carne seca com a abóbora é uma combinação que deu certo, que a aceitação é muito boa. Então, caso alguém não goste, pode trocar a abóbora por abobrinha italiana, igual eu disse, a carne seca por frango defumado. Mas aqui é uma sugestão que a gente está dando para o prato de hoje. Então, nós fizemos a surpresa de cogumelo fresco, o risoto com rolinho, e agora no próximo bloco eu vou receber a Xênia, que é a doceira que vai ensinar o damasco recheado com doce de nozes. Espero que vocês gostem. Até lá!